Oi, eu sou a Mariana Goldfarb e esse podcast é feito com alma. As conversas que temos aqui poderiam acontecer no sofá da minha casa, mas por que não dividir? Para mim, conversas são aulas, então desejo que a gente possa expandir juntos. Vamos? A primeira convidada do Com Alma dessa temporada não podia ser outra. Minha amiga, minha irmã, minha companheira, minha tudo, a Iana, que veio aqui hoje conversar comigo. Eu tô muito feliz de estar aqui, Mari. Muito bom ver a potência que você vem se tornando e ser uma convidada especial de você. Eu me sinto muito especial. Você sabia que seria a primeira? Não, você comentou que seria a primeira, mas nessa confusão de agenda, jamais nessa desordem, né, que meio que nos encaixamos. Jamais imaginei que seria a primeira. É que eu acho que a conversa com você, ela flui sem tabu. Sim. Então, tipo, eu me sinto muito confortável para falar sobre todos os assuntos que eu quero falar. Eu também, amiga. Então, obrigada por ter Imagina, eu aceitei de coração. E você sabe, Mari, que é uma curiosidade que, apesar de minha amiga, nem sei se você sabe, eu tenho muita dificuldade de me expressar. Muita dificuldade de me expressar. Me expresso com você, que é minha amigona, com a minha irmã, dentro da minha família. O Bruno me escuta muito, mas eu não sei, eu acho que eu venho de um lugar que eu não sei se eu não me dou essa grande importância, então eu me coloco num lugar que eu não tenho nada importante para dizer, sabe? Acho que essa autoestima desequilibrada traz umas coisas meio assim, né? Terapia com Mariana Goldfarb. Não, mas amiga, porque eu achei muito estranho você falar isso, porque é mesmo? os seus eu não vejo história de quase ninguém. Não vejo. Revelação. Mas os seus, eu aprendo muito e eles me edificam muito. Eu gosto muito da maneira como você se posiciona. Eu acho que quando você não é vendida, sabe? No sentido de que, assim, eu acho que você se mantém muito leal aos seus princípios. A gente é amiga, né? Isso que eu admiro também. Você é muito leal aos seus princípios, seu caráter. Eu, assim... Você fala sobre coisas sem tabu, que também foi um dos porquês eu querer tanto que você viesse aqui, porque as pessoas têm, às vezes, dificuldade de falar. Mas você não, você é verdadeira, você é sincera e você fala muito bem. Olha! Essa Muito sessão bem. de terapia super começou. Juro, então isso é síndrome da impostora. Da impostura total, Mari. Você sabe que eu tô desmistificando muito. Eu era uma Iana que eu conheci, tinha 100% de certeza quem essa pessoa era. E a vida deu um cataploft, acho que por conta da maternidade também, não só. Eu tô descobrindo hoje uma pessoa completamente diferente do que eu idealizava e que eu achava que eu fosse. Por que assim? Porque eu acho que o mundo faz você acreditar, né? Nos estereótipos, no teu perfil, na força que você tem, na força da tua palavra, na tua narrativa. Mas o mundo fez você acreditar, de fato você tentou descascar suas camadas, como o mundo te vê é o que você encontrou, e eu acho que eu era uma coisa que o mundo queria ver, e eu acreditei piamente que eu era essa pessoa, sabe? Eu falei a mesma coisa. Você falou isso? Eu falei que eu também tô nessa fase agora de me reconectar comigo. Eu acho que não é nem me reconectar, eu acho que é me conectar pela primeira vez. Eu tô passando por isso, Mari. E eu sempre me achei, você passou por isso também? Sempre me achei super bem resolvida, fluida, entendida, desconstruída. Só que não. Só que eu acho que isso traz um ego e uma vaidade que no fim você vai descamar e você descobre que é pura fraqueza você acreditar em tantos rótulos. E acreditar nos rótulos você acaba se perdendo em si. E eu só tô percebendo isso agora. Se eu for te falar, fala. Não, fala você. Se eu for te falar exatamente a data, eu acho que eu só saquei isso tem menos de 2 meses atrás. Ah, não. Juro. Assim, eu acho que eu sempre parti do pressuposto e de um ponto de coisas que eu acredito. Então, Sim. As coisas que eu acredito e as coisas que eu faço têm que ser congruentes, né? A minha narrativa, etc. Eu acho que eu sempre tive muita certeza, acho que pela minha base familiar, né? Minha mãe, super mística, né? Alguns
místicos já falaram que ela tem até paranormalidade. Gente, minha mãe é essa bruxona. Ela já me salvou de uma? De algumas. De algumas. Depois a gente fala. Só pra não falar, perder. vamos falar. Só pra não perder. Guarda isso e a gente fala. E aí, meu pai também, essa base familiar consolidada, que sempre foi, né, um asiático que tem uma linha conservadora, silenciosa, que não troca muito, mas sempre foi uma base de escuta muito forte. Então, eu acho que eu sou cercada de uma base que não tem grandes problemas. Tá tudo certo com a minha criança interior, tá tudo certo com a minha personalidade. Só que a vida traz muita informação. Se você não tá pronto para digerir, você não digere. Pode vir o Papa te falar, pode vir minha mãe bruxona falar, pode vir uma amiga real que tá na minha frente. Você só consegue descamar tudo isso quando você quer se enxergar. E eu acho que de alguma maneira eu só quis me enxergar agora. Olha que doido. Por que 2 meses pra cá que você falou? É isso, porque eu acho muito confortável você acreditar no que o mundo te diz, Mas sabe, qual foi Mari? o turning O point? clique, o turning point, eu já vi acontecendo uns turning points comigo desde a maternidade, né? Que é uma chave de ouro bem sublime, mas muito potente e não querendo romantizar, muito cruel e desafiadora. Porque você não tá pronta, você acha que tá, você é uma mulher empoderada, endeusada, você gerou um ser humano, você tá pronta para criar esse ser humano. Então, eu de fato acreditei que eu era uma pessoa autossuficiente, autocentrada e que eu sabia das coisas, pelo menos para criar um ser humano. E eu me perdi nesse tempo. Como a chave foi maternidade, eu acho, um grande turning point, eu me perdi nesse tempo de criar, de entrar na rotina dela, de fazer a rotina dela minha, de acreditar nessa construção tão exacerbadamente que eu esqueci de mim mesmo não querendo esquecer. Eu não sei se eu não estou sendo tão clara. Você está sendo muito. Tão cristalina. Mas nessa falta de tempo de olhar para si, eu descobri, o corpo me disse, na verdade, né? Só depois de uma pneumonia, que eu tive uma pneumonia 2 meses atrás. Era isso que eu queria falar. E aí eu parei para pensar, amiga, que desde quando ela nasceu, ela fez 6 anos em maio. Eu não parei para me olhar, eu não tirei 1 minuto da minha vida para ficar quieta, sentada, respirando e não pensar em nada. É sempre cobrança o tempo inteiro, é como eu posso ser melhor para essa criatura, é o que eu posso fazer de bom, eu não quero vê-la triste, eu quero limpar e poder ser um escudo para todas as frustrações dessa pessoa. Aí quando a gente entende que a gente não tem que nada e a gente não é superior a nenhum tipo de valor, eu pelo menos descobri que, eita, essa autocobrança, essa autoafirmação, é quase que uma tão grande certeza que nada vai me destruir, que no fim eu tô completamente isenta de sanidade mental, no sentido de conseguir enxergar como as coisas de fato são. Sabe isso? E aí só o meu corpo adoecendo que eu tirei esse tempo para mim e consegui processar, elaborar tudo que vinha acontecendo comigo há alguns anos, inclusive, que eu não estava conseguindo sair de uma redoma de cobrança minha. E se eu estava numa redoma de muitos anos, anestesiada, por culpa minha, então só eu para me tirar dali. Total. E só o silêncio e o tempo para fazer com que eu elabore e consiga digerir algumas coisas que até então o tempo, a pressa, a rotina, os checklists do planner não me deixaram ver, sabe? Isso é muito doido, Mari. Quando eu fui olhar pra trás, eu falei assim, tá, pneumonia, deitada em casa, sem conseguir me mexer. Eu falei assim, faz 6 anos que eu não tenho esse tempo comigo. E aí esse olhar de surpresa e como eu deixei isso acontecer comigo. Que saudade de mim, né? Que saudade de mim, Mari. É muito Nossa, bom, né? É muito. Ao mesmo tempo que os 2 primeiros dias eu tô cuidando de mim, mas com peso nas costas de não estar vivendo 2 dias com as minhas filhas. São 2 dias. 2 dias é uma cobrança sem fim. E isso respinga, né, esse momento que eu vivi, sem me autoconhecer, me autoanalisar. Eu achava que eu estava fazendo essa autoanálise com uma super autorresponsabilidade. Nesse momento que hoje eu vejo um momento de anestesia e angústia, porque é isso, né, Mário? O controle trazia para mim
A uma falsa sensação de controle, a falsa de sensação de controle. E quando o corpo me disse, você tá errada, vai tentar descascar sua cebola, que é muita camada, pensa sozinha. Aí eu entendi que esse controle, essa falsa sensação de controle é o que mais estava me adoecendo. Total. E eu acho, reiterando o que você falou, que eu concordo plenamente com tudo, eu acho que se a gente não consegue enxergar sozinha, o corpo ele vai mandar os sinais que precisam ser mandados, e essa é a inteligência do nosso organismo também. Eu acho que é sobrevivência. Eu acho que, olha só, tem alguma coisa errada, aí você não vê. Tem uma coisa errada, você não vê. E tem uma hora que não tem como não ver que tem alguma coisa errada. Então, é como se tivesse um grande alerta vermelho pulsando na nossa cabeça, e não só na nossa cabeça, nos fazendo adoecer, onde a gente precisa parar. A gente tem que parar e olhar para o que está errado, e olhar para o que está acontecendo, porque eu não acho que uma doença, eu acredito nisso, é delicado falar, porque, né, é uma questão de saúde, mas eu acredito que a doença vem em níveis. E eu acho que para ela se materializar no nosso corpo é porque a gente ignorou todos os outros. Exatamente, são níveis, né? Sim, então, tipo, parar e olhar e ter essa chance de se conectar. Não vou falar reconectar, porque eu acho que depois disso a gente não tá reconectando, a gente tá conectando pela primeira vez. Eu também concordo, 100%. Você nunca mais vai ser a mesma, você não tá se reconectando com uma Iana que você às vezes nem conhecia. Você tá se conhecendo pela primeira vez. Eu tô tendo essa sensação também. Não foi através de doença, eu tive anorexia, que é também uma coisa muito severa, mas eu acho que eu também, pela primeira vez, é engraçado, gente, eu falar isso, porque muitas coisas da nossa vida, elas acontecem juntas. É muito maluco. Você sabe que eu ia falar isso pra você? A gente se pega nos movimentos de vida, né? Nos redemoinhos que a gente não tem como sair, apesar da amizade, apesar da gente ser muito íntima, conseguir se abrir e falar de tudo, que são parecidas. Quando a gente assenta o coração e troca, a gente, ao longo desses 10 anos, a gente sempre tá numa fase parecida, né? E a gente já comentou isso. Tanto amorosa, quanto de confusão de cabeça, quanto profissional. Sim. A gente, de maneiras diferentes, mas a gente sempre se vê pelo menos no mesmo tema, assim, pairando pela cabeça. Não, e é maravilhoso. E é maravilhosa a troca, né? Porque a gente se identifica, é tão importante essa conexão, identificação com outras então, mulheres. eu acho que você não tem noção da base, do suporte, só de você existir. A gente não se vê toda hora, mas a gente não se vê toda hora, pelo contrário, muitas vezes tá em Minas, eu viajo, a agenda é conturbada, até porque você tem 2 filhas e isso também, mas assim, a sua existência me empodera e me tira e me incentiva muito. E assim, eu acho que a gente procura ser pessoas melhores também pelas pessoas que nos rodeiam. Sim. O ambiente diz muito, não tem como a gente se curar num ambiente onde a gente adoeceu. A gente precisa de pessoas não que pensem de maneira parecida, porque a gente cresce quando há discussões. Mas, quando se tratando de índole, de caráter e de filosofia primária de vida, no sentido de propósito e de como você é no mundo, eu acho que só isso você tá tirando tanta gente do buraco. Você é um exemplo. Eu não tenho essa extensão de Total. sacar isso, sabia? Total. Eu fico muito feliz de ouvir. E daqui, você tá falando que tá se conhecendo, tá se conhecendo pela primeira vez agora, eu consigo ver esse movimento mesmo longe, e tô aqui pro que você precisar sempre, mas é curioso, porque mesmo distante a gente se sente, né? Total. Então quando você me liga, eu já sei alguma coisa que é, e eu fico, sabe que eu tenho a sensação? Eu tenho muita sensação de ser um porto seguro pra você, e isso me deixa muito feliz. Porque a amizade, quando a gente não se vê tanto, a agenda não se encaixa, é isso. Quando você tá se falando, parece que você se viu ontem.
Então, e sempre quando você me procura, é procurando uma palavra, é procurando um auxílio. Então, eu tenho certeza dentro de mim que eu sou essa figura de porto seguro e fico imensamente super feliz de sempre quando você me procura, eu estender essa mão e vice-versa. Então, você é uma das minhas, deixa eu pensar aqui, poucas amigas, mas que é muito nítido para mim que você tem uma confiança, uma segurança de procurar uma palavra minha. Sim. E eu acabo me sentindo, né, saindo de todos os pedestais da vida, eu acabo me sentindo, parece que você faz comigo, além de me caracterizar, né, sentimentalmente, agora que você está falando que eu sou essa pessoa, eu me sinto... Parece que você tira aquela mãe de duas de casa e me faz me sentir importante, sabe? E assim, de uma maneira genuína, de uma maneira transparente, de uma maneira muito... Sem fluida, interesse, verdadeira. fluida, Eu só quero a tua exato. amizade. Tipo, não quero nada. É tão bom você só querer a amizade da pessoa, entendeu? Você não quer nada da pessoa, você quer a amizade dela, você quer a verdade que ela traz. Porque também a amizade não é só falar coisa bonita o tempo todo. Muito pelo contrário. São as tuas melhores amigas, as pessoas que você mais confia, que são as pessoas que vão puxar a orelha. Então, Sim. acho isso muito importante. I love you. Te amo, I love you. Mas assim, agora, deixa eu te falar uma coisa. Uma outra coisa que a gente tem parecida foi o nosso processo também de autoconhecimento, foi buscar medicinas alternativas. Sim. Que eu não considero alternativa, eu odeio esse nome. Queria poder falar que era medicina mais conhecida, mas não é, né? Mas medicinas da floresta, vamos colocar assim. Sim, eu sempre chamo assim. E aí, eu lembro da gente conversando sobre isso. Eu acho que você começou primeiro no rapé, não foi ou fui eu? Eu acho que foi você. Fui eu? Acho que foi você. Eu te falei. Até que você me contou assim um dia em casa, você falou assim, você tá fazendo. Eu já tinha recebido a aplicação, mas umas 2 vezes não dava pra entender de fato que a experiência trazia ao longo da tua rotina, porque... Eu sinto que a medicina da floresta é muito isso. Não é uma vez que você vai ter uma catarse, você vai ter uma morte xamânica e você vai se desconstruir, se transformar. Eu acho que é você abraçar o estudo da floresta, se reconhecer e se estudar nesse lugar. Você está estudando a medicina, mas você está se auto-estudando. Eu acho que a medicina da floresta traz isso. Então, acho que tinham me aplicado umas 2 vezes e você falou bem... segura de si. Tô fazendo todo dia. E todo dia. Aí você falou, ai, amiga, eu não gostei. Lembra isso? Todo dia não dá. O meu pai usou, eu apliquei no meu pai e ele passou muito mal. Ele passou muito mal. E ele falou assim, depois ele ficou branco. Aí ele vomitou, tipo, ele ficou muito mal. E é importante também dizer que a medicina, ela atua com o que você precisa. É complicado dizer, tá bom, você precisava passar mal, você precisava vomitar. É difícil falar isso, mas a medicina, ela tem um propósito atuante no teu corpo. Exato, de expurgar, né? De Eu expurgar. acredito muito nisso. Então, independente de qual maneira você vai expurgar isso... é de fato que a tua consciência estava precisando passar pro teu corpo, né? Então, quem acredita nisso de fato e tá aberto, nem fica muito mal. Tipo, não, existe sabe ficar que tá mal, acontecendo. mas sabe que é necessário passar, exatamente. Né? Já aconteceu comigo de eu me sentir mal ao longo desse tempo, usando, né, aplicando. Mas o meu, por exemplo, para pessoas que não acreditam, para pessoas que são mais céticas nesse território, é muito difícil falar, mas isso não que isso seja bom pra você, mas que assim, é bom pra você. Meu pai falou, Deus, mas nunca mais, sua louca, você tá usando isso? Aí ele ficou todo dia. Ele ficou muito preocupado, ele falou, minha filha, você tá usando isso, minha filha, para de usar porque você tá passando por isso. Você passa mal todos os dias. Né? E não é, entendeu? Não é mesmo, e é tão potente. Eu acho super potente. É porque, assim, eu acho que toda a medicina da floresta, mesmo que você esteja completamente desconectado do que é a floresta, esse estudo vai te levando para um caminho que você vai chegar cada vez mais conectada a ela. Esquece, te invade. E a natureza transforma, ela transmuta, ela renasce, ela é resiliente, ela é subserviente.
Eu acho que todos esses fluidos de energia são importantes para a nossa consciência como ser humano, que hoje eu vejo que tem muita coisa distorcida, desequilibrada e perdido. Muito perdido. Coisas essenciais da vida, se a gente está falando de amizade, eu acho que as relações estão muito líquidas e muito inconsequentes. Então eu acho que de uma certa maneira, eu tô falando tudo isso porque eu tô bem fresca no estudo da medicina, né? Tô eu fiz os 21 dias de estudo e agora eu tô estendendo... O que são esses 21 dias de estudo? Nada técnico e ninguém me ensinou nada. Nem sei se eu posso estar falando isso aqui. Pode, qualquer coisa a gente tira, mas eu passei por esse período de pneumonia, vários insights, um cataplof de tipo, olha essa daí, você tá vendo essa daí? Esquece, essa não tem nada a ver com você, agora você vai descobrir uma noviana. Isso com a pneumonia, lendo muita coisa, tomando os meus fitoterápicos, que né? Eu amo também, aromaterapia. Enfim, né? Buscas mais alternativas mesmo. Hoje, né? A sociedade entende como alternativa. E eu entendia na sutileza todas essas medicinas sendo efetivas no período de pneumonia. Saí desse período de pneumonia já querendo me transformar, mas aí engraçado, né? Eu acho que a vaidade do ego, existe uma vaidade espiritual nesse caminho. Ai, é muito preguiça! Não aguento. Que eu reconheço e tenho preguiça, mas se você não consegue... Você entra. Você entra, porque você acha que você tá entendendo tanta coisa que as outras pessoas não têm acesso por falta de interesse ou por falta de informação. Então você se coloca nesse lugar grandioso, né? E aí, depois da pneumonia, eu já achei que eu era uma nova pessoa. Eu já achei que eu já estava super descolada e me entendendo uma noviana. Aí, numas ligações pro Bruno, né? Ele lá cuidando das meninas, porque foi isso. Eu falei, amor, eu vou entrar no antibiótico. Elas não podem faltar na aula. Faz o seguinte... E a gente já estava combinado de voltar para elas não faltarem na aula. Eu falei, faz o seguinte, leva tu e eu vou ficar. Ele, claro, amor, acho que você precisa desse momento, se joga, porque ele é um parceiro de alma muito encorajador, assim, na minha trajetória. Gente, continua. Incrível, e é cataploft, né? Porque já foi muita amiga. coisa. E ele falou, não, acho que você merece. Ao invés de ser uma pessoa que fala, mas você tá no meio do mato sozinha, você é uma mulher cercada de floresta, você vai ficar aqui. Não, então vamos ver as fechaduras. Nada disso passa por ele. Ele sabe na minha fome de busca. Ele confia, ele confia, né? Às vezes. E aí ele falou, não, com certeza. Isso num dia. Passaram-se os dias no dia da ida deles. Eu deixei tudo no carro, botei as duas no cadeirão. Já tava com a minha mala de ir, eu tava com a minha mochila pronta. Qualquer coisa, puff no carro. Eu olhei pro Bruno e falei, amor, eu tô indo com vocês, eu não vou ficar. Ele quase que arranca o cara e fala assim, amor, você decidiu, você precisa. Fica. Silêncio e escuta, você precisa, você vai ficar. E arrancou com o carro. Eu fiquei chorando, eu falei, minhas filhas, minha casa no Rio, tanta coisa pra fazer. Só que foi um chorinho de 10 minutos, de uma melancolia de primeira vez, de estar me desapegando a algo que eu não tava me permitindo desapegar. E foi muito importante. Liguei pra ele, ao fim, né, me achando desconstruidona, ao fim ligo pra ele e comecei a falar umas coisas mundanas sobre relação, sobre características de pessoas e tal. Aí ele olhou pra mim de vídeo e falou, você falou que tá se transformando, que mudou muita coisa, reverberou muita coisa. Saiba que ainda falta muita coisa, porque eu acho que eu falei coisas pontuais muito duras. E eu não aguentei aquilo, Mariana. Eu desliguei, eu falei, tá bom, tchau. Eu desliguei, mas aqui eu fiquei me remoendo, numa raiva. Eu falei, como assim? O ego louco! Eu me transformei, claro que eu me transformei em uma semana sozinha. E aí, tudo isso pra te dizer sobre a medicina da floresta, específico rapé, que daí passei desse período de pneumonia, super consumindo coisas enriquecedoras para minha alma e para minha consciência. E aí eu tinha um noivado de uma prima para ir para São Paulo, fui. E minha irmã mora lá com a minha família. E ela estava nesse período de 21 dias do rapé. A Adri tava. E aí ela sentava, né? Ela tem um jardinzinho com grama na casa da minha mãe. Ela estende a caninha dela, os incensos, os oráculos, né? O elemento fogo da vela, os cristais elementais, não sei o quê. E eu tinha essas duas experiências muito recortadas que aplicaram em mim, né? Sim. E eu, 21, eita, mas vamos, né? E aí comecei a fazer com ela.
Então eu acho que ela teve uma orientação mais firme, né, mais técnica, mas quem me passou foi ela. E coisa de irmã. Vamos fazer comigo, vamos entrar nessa onda. E começamos a fazer, e então eu não sei sinalizar como foi Cataploft atrás de Cataploft. É muita informação, muito fitoterápico, muita coisa elaborando na minha cabeça num curto período de tempo, que pelo apontamento do Bruno, que em uma semana eu não mudei, eu sinto que passado esses 21 anos de estudo... 21 dias. 21 dias, 21 anos eu vou ser, nossa, eu vou ser uma mulher sessentona maravilhosa. Aí eu vou me olhar e falar, bruxa maravilhosa, agora eu sou quem eu queria ter me tornado. E então eu senti a medicina muito amorosa. Que se você não está pronto para receber uma informação muito mais profunda do que tua consciência e teu corpo está pronto para receber, no mínimo você vai estender essa medicina de uma maneira amorosa no teu cotidiano. Você sente isso? Totalmente. Então, eu sinto que acolhe e me dá o que eu preciso. E é isso, às vezes eu preciso me sentir um pouco mal, tem um porquê. Às vezes eu vejo muito, eu não sei como é a tua experiência, mas muitas vezes eu sinto Nossa Senhora. Olha que linda! Você se conecta a energias muito sutis. Muito. Tipo, eu vejo um manto azul. Que lindo! É lindo. E tá sendo tão forte pra mim que tá me transformando. É isso. É muito sutil. É muito aos poucos, mas a diferença é enorme, é avassaladora. Eu não me reconheço mais do jeito que eu era antes. E às vezes eu me pego também na correria do dia a dia e também fazendo um monte de coisa. Tô recém-solteira, então eu quero fazer um monte de coisa. E aí eu também me vejo nesse lugar de, caraca, Mariana, calma. Mas também não é calma. Porque É um período que eu tô vivendo, entendeu? Então, às vezes eu não pratico o meu tai chi todo dia, às vezes eu não faço o meu rapé todo dia, mas é interessante também ver nesses movimentos o que eu tô precisando, o que eu não tô precisando, e tudo bem, porque eu acho que essa rigidez e essa autocobrança que a gente se impõe só castra a gente. Eu sou a minha maior julgadora. E é muito triste isso. E nesse lugar somos nossas maiores opressoras, né, amiga? Total, castradoras. A gente se cobra, a gente se analisa, a gente se julga. E, na verdade, eu valorei tanto esse tempo pra mim, porque eu passei um período esse período de 6 anos sem me conhecer, etc. Foi um período muito difícil pra mim, amiga. Eu sei. Que eu tinha absoluta certeza de quem eu era e o que eu estava fazendo era essencial para a construção da família, ideais dos filhos e tal. Mas eu descobri que eu não só me ouvia, como eu acho que eu... Se negligenciava. A todo momento, a todo tempo. E eu acho que eu... Às vezes as palavras fogem. Eu enterrei uma Iana que eu idealizava que ela existia, mas ela foi enterrada no sentido de eu acreditava em ser uma Iana, mas eu estava praticando outra Iana. Total, mas e essa Iana eu não curto. Total. Porque eu enterrei a que eu curtia no campo das ideias. Então esse período foi muito difícil para mim, absolutamente. Apesar da procura do bem-estar, apesar dos nossos pequenos rituais, que é o yoga, que são os óleos essenciais, que é a meditação, eu me dava conta que eu tinha todos esses meus momentos, um grande privilégio ter esse tempo pra gente, mas que o meu yoga não estava compensando um grito que eu dava pra minha filha por ela ter derrubado alguma coisa, uma coisa tão banal. E eu falei, o que eu tô deixando passar por mim? O que tá me transpassando dessa maneira que eu não sou quem eu idealizo? Eu acho que a Iana é legal, eu acho que a Iana é espiritualizada, eu acho que ela é consciente, eu acho que ela é uma mamã hot mama. Tipo, atualizada, né? Ou tá afim de uma geração que ela quer desmistificar e tal. Mas não, eu tava sendo uma Iana absolutamente exercendo uma cobrança em cima delas, que eu acabava que era em cima de mim, que eu jogava tudo isso. Então essa Iana, sem transparência, sem se conhecer, tava reverberando negativamente nas minhas relações. Então, por isso que parece que ela teve pneumonia e aí tá falando que uma semana ficou bem e essa medicina... Não, só começou ali. Não, só começou o processo. E eu acho, né, que quando a gente acha que chegou... Aí tem mais 100.
Porque todas as vezes, Mariana, que eu falei, cheguei, venci, dei-me um grande prêmio. Toda vez que isso aconteceu e eu vibrei nesse lugar na minha vida, a vida fez assim, ó, taft. Não é isso ainda. E assim, aproveitando o gancho que você falou, uma das coisas também que eu vejo, que eu tô passando, é deixar de ser exatamente igual você, o que os outros esperam de mim, e deixar de ser boazinha demais. Eu era boazinha demais, tava tudo bem sempre, eu ficava rindo pros outros, eu tava me dizendo não pra mim e sim pros outros, então agora eu digo não pros outros e sim pra mim, com mais frequência, eu ainda tô na trajetória, mas esse negócio do grito, eu comecei a gritar no carro, de raiva, e tem sido ótimo. Você com você mesmo. E é ótimo me ver nesse lugar de raiva, me ver nesse lugar de poder acessar a minha raiva, de acessar as minhas dores e de transmutá-las e transformá-las em outra coisa. Elas vão continuar acontecendo porque não tem como a gente desfazer o que já foi feito na vida. Mas poder reconhecê-las, poder andar em mim, tá sendo um processo tão libertador e de tanta criatividade que eu tô vendo, não, isso pra mim funciona, não é porque tá todo mundo fazendo aquilo que eu quero fazer aquilo, não é porque tá todo mundo indo pra tal lugar que eu tenho que ir pra tal lugar. Então, isso tá transformando tanta coisa dentro de mim que eu tô gostando de estar comigo. Eu tô gostando de estar sozinha. Da minha companhia. O que nunca foi normal, né, Mariana? Eu só namorei, fiquei com gente... Sim, quem me pedia primeiro em namoro, eu namorava. Era uma loucura, só pra eu não estar sozinha. Você sabe, Mari, que né, voltando a falar desses períodos que eu passei esses 6 anos sem me conhecer, tentando conversar comigo e eu mesma não via... E tudo que eu tô consumindo e construindo a partir de agora, a Iana que viveu angustiada e anestesiada esses 6 anos, não entrega a potência que é e que veio para viver e se perde em todas as convenções e o rótulo que dão a você mesmo. Então você se descobrir automaticamente nasce o amor para uma pessoa que você está descobrindo. E é muito amoroso, né? É muito bom. E já existe a medicina para algumas vertentes mais sintomáticas do mental, né? Enfim, não posso falar direito, mas tem pessoas buscando essas alternativas até para algumas síndromes. Certo. Então, é uma medicina muito potente. E quando é para se descobrir, se conhecer... É potencialidade pura, porque a Iana que estava anestesiada não consegue dar seu potencial e desfrutar e ver desabrochar o seu propósito, porque ela não consegue ver. Então agora que eu comecei isso pode ser um propósito, é capaz que sim, eu tô mais à vontade para falar sobre isso. O que você descobriu assim mais sobre isso? Não cheguei em nenhum lugar. Mais objetivo. Para ser mais objetiva, amiga, e eu acho que eu nunca também revelei isso, eu acho que eu tô começando a conseguir tocar nesse assunto aos poucos na minha rede social. Eu vivi um período de traumas psicológicos que eu deixei acontecer por não me conhecer. No meu último trabalho de um produto mais longo, eu tive minhas primeiras crises de ansiedade, eu não conhecia o que era isso no corpo, então quando eu tive esses efeitos nas minhas extremidades, o suor frio, que foi tipo o branco. O que nas extremidades? As mãos começam a formigar. Sim. Eu acordo com a mão fechada. Mas até hoje. Você acordou? Hoje não mais. Mas na ansiedade. Mas você já conversou com alguém para entender se era uma potencial crise de ansiedade? Alguém já conversou isso com você? Amiga, eu acho que é aquilo que a gente estava falando. O meu corpo estava me avisando o tempo inteiro que as coisas não estavam certas. Entendi. Estava tudo errado. E aí eu tive isso. Eu tinha muito problema no olho. O meu olho aqui, ele tremia muito. Então eram sinais sutis aqui na pálpebra. Lola, 1 minuto. Porque é uma irrigação, né? Enfim, nervosa, que se você realmente está num alto estresse... Acne. Muito também, de nervoso. Eu tive várias coisas, vários sinais que é isso, que eu botava pra debaixo do... Eu não, isso não é nada. Olha depois. Depois eu vejo isso, mas não.
Mas aí volta, o que você tava falando? Então, a sensação era essa. Formigamento nas extremidades, que chegavam até mais ou menos o cotovelo. Então, eu perdi a mobilidade dos dedos. Nossa! Foi bem forte. E eu nunca li, nunca ouvi dizer, ninguém me falou que isso era crise de ansiedade. Então, ao meu ver, eu não cheguei a ter a crise de pânico, mas de ansiedade eu tive algumas vezes ao longo do produto. Então, é isso. Ficava fechado, porque você não tem mais controle, ela adormece até perder o movimento. E se eu não consigo... E olha que é isso, né? Eu trabalho respiração, eu tento canalizar mentalmente. Então, eu tentava segurar na respiração, nem isso segurava. Então, se eu não tivesse o mínimo de controle sobre o meu corpo, eu acho que a sensação era que eu ia começar a curvar, de tão enrijecida que estava o meu corpo. Palpitação no coração palpitando, né? O coração acelerado. E, em específico... Dentro do ofício, era dentro de um set de gravação. Era tipo isso aqui, luz, câmera, ação, diretor, colegas de trabalho, equipe. É um branco na sua cabeça, que você não sabe pra onde você tá indo, de onde você veio, o que você estudou. Certo. Eu parei, juro pra você, era uma falta de controle numa cabeça, numa mente controladora, né, que eu sempre fui, que as pessoas começavam a perguntar, Iana, eu paralisei. Também. Iana, a gente dissocia. E eu não fazia associação nenhuma. Eu não conseguia entender o que a pessoa falava comigo. Eu não sei porque estava todo mundo me olhando dura, assim, tão perto. E aí, quando eu consegui respirar, eu falei, gente, calma, eu só preciso entender. Agora eu não tô entendendo nada, não sei o que tá acontecendo comigo. Tive que me fechar numa salinha, voltar à respiração. A direção falou, tá tudo certo. Porque diretor, né, eu acho que lida com todo tipo de artista, de gente, ainda mais set de gravação, que não é um espaço fluido como a gente na vida. E ele falou, não, tá tudo certo, a gente pode gravar outro dia. A Iana, de o quê? Você tá me sugerindo gravar outro dia? Não, eu vou entregar. E aquela mente que sempre entregava tudo, né, negligenciando seu corpo e como é que eu tava naquele momento. Eu só sei que eu entreguei, não me pergunte como. Então, isso no físico aconteceu algumas vezes durante o processo. E eu perdi o fio da meada. Eu não sei porque eu tô te falando tudo isso. Eu perguntei qual foi, o que você mais mudou, que você falou que você começou a ver várias coisas. Aí eu perguntei de acordo com o propósito. Certo. Então essa minha perturbação mental foi pro físico, junto com a maternidade, que era o primeiro ano de vida da Madalena, junto com o casamento, que eu tinha acabado de me casar. Então, eu senti que eu não queria levantar da cama para ir trabalhar. Eu preferia ficar em casa cuidando da minha filha. Eu acho que foram pequenas viradas. Não, amiga, foram grandes viradas. Mas a Iana, controladora daquele período, não queria enxergar nenhuma delas. Eu tô sob controle, eu tô na profissão, no ofício que eu sempre sonhei, no lugar onde eu sempre quis estar, tô com a minha filha linda num casamento legal, tá tudo certo. Sendo que enquanto aqui dentro estava tudo errado. Essa historinha que tá tudo certo. E por estar tudo errado, eu comecei a questionar o ofício. Se eu era feliz ali, se fazia sentido para mim estar naquele lugar com aquelas pessoas. Então eu não me reconheci mais no momento que eu tinha que estar mais autocentrada, entregando um trabalho longo, intenso. Então, falar sobre propósito, eu não sei se eu encontrei uma resposta. Mas o meu caminho se o ofício se apresentar para mim e eu quiser continuar me apresentando para o ofício, vai ser de uma maneira que eu elabore tudo o que eu vou viver da maneira que eu sei que eu vou ser feliz fazendo. E isso sim é um privilégio, isso sim é um luxo a gente poder ter essa escolha, mas foi muito duro tudo que eu vivi, então eu só tô disposta se for pra ser legal, se for pra ser dentro do que eu acredito, sabe? E eu acho também, amiga, que você se for o caso, você através disso consegue transmitir tudo isso que você está transmitindo numa escala maior. Então, isso também a gente pode ver o nosso propósito, mesmo que não seja ali o lugar onde a gente sonhou. Porque também, se eu pudesse, eu acho que eu também escolheria outras coisas.
Sim. Mas eu acho que o que eu consigo fazer é que nem, por exemplo, quando me perguntam assim, mas você é nutricionista, você não vai atender? Você não vai exercer a profissão? Eu falo assim, meu bem, eu já exerço a profissão. Eu não preciso exercer a profissão dentro de um consultório, atendendo de forma no horário, né, comercial, digamos assim. Eu posso exercer a minha profissão falando para muitas pessoas sobre o que eu acredito ser nutrição. Isso é ser nutricionista também. Então eu acho que a gente não tem que a gente não tem que ter tão bitolado na nossa cabeça uma caixa onde só dá pra ser de uma forma. Eu acho que você, se o ofício apresentar pra você e você quiser, eu acho que você pode trazer toda a sua bagagem de conhecimento, toda a sua bagagem de amor, de carinho e de esse empoderamento, esse propósito para isso de uma maneira maior, e você vai estar fazendo o seu propósito. E a gente precisa de pessoas assim nos lugares que têm visibilidade, infelizmente, porque são essas pessoas que têm o poder também de transformar. A gente vê tanta... eu quero usar uma palavra melhor do que merda. Mas tem tanta gente ruim ocupando cargos de tanta visibilidade, relevância, entre aspas, porque todas as profissões têm sua relevância, mas de visibilidade, que aí você olha para aquilo e não te soma nada. A gente precisa de gente legal. E a gente precisa de gente legal também tendo filho. Tipo, muita gente que pensa no outro, que tem a consciência de cidadania, de sociedade. A maioria dessas pessoas não quer ter filho. Porque vê o mundo do jeito que tá e realmente dá medo. E tem um monte de coisa. Mas assim, são essas pessoas que precisam ter filho. Não são as pessoas que veem o filho como se fosse um apêndice ou um tamagotchi. Ou então tem 50 babás, nada contra babá também, mas que delega funções e que não cria um ser humano para habitar de fato esse mundo, mais do que habitar, para construir, para colaborar, para cooperar. Essas pessoas que pensam de maneira conjunta, que vem o outro, são as pessoas que precisam ter filho. Você precisa ter filho, você precisa ocupar um lugar que te dê mais ainda essa visibilidade. Você já tem, você já faz isso com maestria nas suas redes sociais. Mas assim, eu acho que se o seu propósito tem a ver com toda essa busca que você traz e poder também ser um fator de soma, abrindo os olhos, ajudando a abrir os olhos, porque ninguém faz isso pela gente, a gente que tem que querer fazer. Mas ajudando a abrir os olhos das outras pessoas... É um lugar no mundo, né, muito possível. É isso que eu sinto também, Mari. Eu acho que eu já cheguei a lugares inimagináveis que uma menina que veio de onde eu vim jamais imaginava conquistar as coisas que eu conquistei. Então, nessa confusão mental e emocional, eu cobro também aquela menina que conquistou todas essas coisas, e essa Iana, mãe empoderada, consciente de hoje, vai largar tudo que aquela menina fresca, passional, construiu. Não, fresca no sentido de fresh. Tá. De frescor. De fresh no sentido de fresh. Então isso bate muito na minha cabeça. Eu acho que toda essa parafernália física que se tornou um trauma no meu campo me dá medo de avançar ou até mesmo de voltar ao ofício. Mas lá no fundo, no fundinho, que quando a gente abre pro coração conversar com a gente, eu sei que eu vou chegar num senso comum entre a Iana de antes, entre a Iana de agora, entre o ofício e entre as redes sociais. Eu tenho certeza. Então, por isso que isso me traz uma plenitude boa, que a Iana de 2 meses atrás, aquela mudei, não vivia. Era só, eu preciso entregar, eu preciso fazer, eu tenho que... Isso me trazia uma angústia, uma ansiedade que só me fazia me conectar mais àquela Iana que teve um problema físico nas extremidades, de palpitar o coração. Então, hoje, acalmando a mente e o coração e se conectando mais a essa Kundalini que nos diz muito, né? A gente poderia estar desdobrando mais para as pessoas que estão nos assistindo aprofundar. Eu acho que centralizar em tudo que eu acredito vai me levar para um lugar legal. Mas, por enquanto, tá no campo das ideias. Não tá, amor. Não tá! Eu te garanto que não tem nada no campo da ideia. Porque, Mari, eu acho que eu sou uma pessoa tão introspectiva e eu nunca acreditei que eu fosse. Nesse momento eu tô acreditando muito. Eu tô descobrindo uma Iana introspectiva, melancólica,
que prefere estar em casa, Ai, amiga, que tem muito medo de sair e trocar. Sabe isso? Mas eu tenho certeza que até essa Yana vai entender um lugar mais confortável no mundo, sabe? Vai conseguir expandir mais. Então, de repente, numa próxima conversa, eu vou falar, lembra que a gente estava falando sobre aquilo? Hoje eu já quero fazer isso, eu tenho um projeto e tal. Mas é muito confortável também você estar em casa cuidando das suas filhas. E no período anestesiante que eu vivi, era muito rico. Era muito bom estar ali doando meu tempo e trocando esse tempo com elas, porque elas não vão ter mais 1 ano e meio, 6 anos de novo. Ao mesmo tempo que eu sabia disso aqui, eu estava frustrada, porque eu podia estar fazendo outras coisas. Então, nas tarefas, na função com as meninas, eu não me sentia feliz e plena, que eu acho que um dos propósitos, faça o que você tem que fazer, com dor ou sem dor. Mas busque uma plenitude, né? Que é você centrar em si e se conhecer cada vez melhor. Então, hoje eu enxergo uma Yana que está na melhor função do mundo para mim, que é estar compartilhando a vida com as minhas filhas pequenas, mas hoje com mais calma. Gente, não. Porque ela terminou tão bem. Você terminou, o nome do podcast é Calma com Alma. Então assim a gente finaliza, porque infelizmente não, vou receber outra convidada que eu amo. Mas infelizmente nosso tempo acabou. Que pena. Foi só a primeira, amiga. Esquece. Teremos muitos outros encontros como esse. E se a gente for verticalizar, tem muita coisa a ser verticalizada, né? Até mesmo a medicina da floresta, que é pouco acessada. Então, existem essas questões que a medicina é consumida por uma bolha muito específica. Então, quem sabe isso se expanda aí com o tempo também. E a gente desfrute da medicina que está sendo tão importante para nós. Né? Beijo! Beijo, obrigada!